Boa tarde, pessoal. Meu nome é Samuel Costa e eu trabalho com artes plásticas há mais ou menos 35 anos. E eu trabalho com diversos materiais, pinturas, esculturas em fibra, escultura em cimento, escultura em madeira, painéis, cenários de teatro, cenários de balé, né? Então, eu trabalho nessa área já tem um certo tempo. Eu trabalho bastante com figuras humanas. Então, sobre o tema, eu pensei em fazer uma figura humana. Então, escolhi para representar os nossos índios puris, que eram tribos que habitavam aqui a nossa região, uma tribo muito resistente, que frequentou toda a nossa região. E assim a gente faz uma homenagem aos primeiros habitantes daqui de Resende, né? A nossa história, a nossa cultura. Dentro dessa área que eu trabalho, eu optei o cimento para fazer esse primeiro vídeo, porque é um material simples de trabalhar, é um material relativamente barato. Eu trabalho simplesmente com ferragem, areia e cimento. Então eu faço a mistura de 2 medidas de areia e 1 medida de cimento. Com essa mistura nós podemos modelar vários tipos de esculturas em diversos tamanhos, desde trabalhos pequenos até esculturas grandes, né? Então, e com a quantidade de detalhes que a pessoa quiser, desde detalhes mínimos até formas redondas com poucos detalhes. Então, o cimento foi essa opção por ser um material simples e barato de trabalhar. Então, o primeiro passo para qualquer trabalho, qualquer escultura, você tem que começar fazendo um esboço daquilo que você quer. Então, no papel, né, a gente cria um esboço daquilo que a gente vai executar. Então, fazer o índio puri. Então, por exemplo, eu vou fazer um índio com arco e flecha, né? Então, aqui é o primeiro esboço para a escultura, tá? Né? É um esboço para a escultura, posição de braço, uma marcação de posicionamento posicionamento de mãos, ó. A mão que segura a flecha vai ser mais ou menos isso. É só para a hora que eu montar a escultura eu ter noção daquilo que eu estou fazendo, olha. Né? Aqui seria aqui, né, o corpo, né? A perna um pouco flexionada, né? A escultura, então tudo depende da proporção, do tipo de escultura que você vai fazer. Você vai fazer uma escultura realista, proporções exatas, né? Se é uma escultura mais abstrata, aí o desenho é livre para cada um criar o seu. Aqui nós vamos fazer uma escultura de uma figura com poucos detalhes, né? Então, isso aqui é o primeiro rascunho para a gente seguir a ideia do cimento. Então, eu tenho aqui mais ou menos como é que vai ficar a posição da escultura. Em cima disso aqui, eu vou trabalhar a armação das ferragens, tá ok? Então, esse é o primeiro passo. Então, depois que a gente faz aquele rascunho pequenininho, que é a primeira ideia do trabalho. Então, aí a gente faz um outro rascunho no tamanho que vai ficar a escultura, no tamanho real da escultura. Então, e a ferragem, para o cimento, a gente usa areia, eu uso areia, cimento, ferragem, tela. Então, a espessura da ferragem vai depender do tamanho que vai ser feita a escultura. Essa aqui é uma escultura pequena, não precisa ser ferro grande. Então, se for uma escultura muito grande, a ferragem é maior. Então, isso aqui eu vou montar como se fosse o esqueleto da estrutura, né? Então, eu fiz aqui umas marcações, então eu ponho esses ferros para segurar o cimento. Se a escultura for pequenininha, não precisa, né? Então, aqui a gente já começa a modelar como vai ser a escultura. Então, a gente vai torcendo, já mais ou menos, de como vai ser a escultura. Aí vai fazendo as marcações. Um cuidado que tem que tomar quando for fazer a ferragem é com as proporções, porque se essa etapa ficar errada, depois dá mais trabalho para fazer os concertos. Então, isso aqui, ó, estou fazendo os posicionamentos de perna. Ó, numa escultura de figura humana, igual vai ser o índio,
Uma parte importante no cimento, principalmente se ele tiver assim, com pernas flutuantes ou pernas soltas, é reforçar as pernas, né? Então a gente faz a ferragem até o torso e depois vai compondo devagar. Então aqui eu vou trabalhando nas minhas marcações das ferragens. Ó, posicionamento de pernas. Essa outra perna é reta. Então esse aqui eu vou dobrando os ferros, aí agora é a montagem da estrutura da escultura, de acordo com o desenho que a pessoa fizer. Essa é uma parte, digamos, trabalhosa, chatinha, porque requer muita atenção para não ficar falha, não ficar fora dos tamanhos, né? Isso é uma escultura. Então esse aqui tem que tomar muito cuidado. Eu vou pôr duas hastezinhas, tá? Então é de acordo com o tamanho da escultura. Essa aqui duas vai ser suficiente. Nessa etapa aqui. Então eu tenho as hastes principais da figura. Agora eu vou preparar a minha base. Então, por exemplo, aqui, ó, um pé vai ficar aqui, o outro pé vai ficar nesse ponto. Então a minha base é um pouquinho maior, porque essas ferragens vão ficar presas nessa base para ela ficar em pé. Então ela vai ser feita desse tamanho aqui. A gente tem que montar a base bem reforçada, fazer as amarrações. Essa, eu estou fazendo isso tudo porque essa é uma escultura que não é de 1 metro. Mas se for uma coisinha pequena, é só uma hastezinha básica, né? Dependendo do tipo de escultura, às vezes nem precisa ferragem, né? Como essa aqui é uma escultura mais magrinha, requer ferragem. Então eu estou mostrando o processo para fazer uma escultura com ferragem. O trabalho de cimento é um trabalho interessante porque é um material fácil de manusear, é um material barato, né, de se usar, não é caro. Então, só que é uma escultura pesada, é uma escultura para ficar num local e não mover. Quando é uma escultura que a pessoa precisa carregar, mexer para um lado para o outro, não tem como fazer de cimento. Aí tem que ser em fibra, porque uma escultura de 1 metro fica bem pesada. Prontinho, então esse aqui vai ser a minha base onde eu vou apoiar a minha escultura. É mais ou menos isso aqui. Aí, como é que vai ser? Então vai ser assim, minha escultura. Então vai ser assim. Essa perna aqui vai ser pra frente. Então eu estou imaginando que o pé da minha escultura vai ser aqui. Amarra bem. Se a pessoa souber soldar, é melhor ainda. Então, aqui é um pé. Aqui vai vir outro pé, seguindo a proporção do desenho. Então, aí aqui é importante ver o posicionamento que vai ficar os pés da escultura. Então, por exemplo, mais ou menos, eu imagino que vai ser isso aqui. Então, na figura humana é o seguinte, a gente começa montando as bases. Então, eu preciso fazer essas ferragens ficarem no lugar. Então, a gente vai montar como se fosse um esqueleto. Então, esse aqui vai ser... Esse aqui é a perna, é o primeiro passinho da perna. Esse aqui eu vou fazer uns 2, porque é para segurar, é como se fosse a cintura da escultura, tá vendo? Pra gente começar a prender aqui, ó. Então, aqui, ó. A ideia é o pé vai ficar aqui, o joelho aqui, a cintura mais ou menos nessa posição, de acordo com o nosso
gabarito, tá ok? Então a cintura é mais ou menos aqui. Então, quer dizer, até essa altura aqui assim, vai descer perna, e daqui para cima é o tronco. O tronco é mais grosso. Então a gente prende isso aqui que a gente começa a montar a estrutura. Aí eu vou botar mais de uma vara aqui para sustentação do pé. Então aqui, ó, já ponho aqui assim, ó. Então, o outro pé, vou posicionar a outra varinha de apoio da perna. Põe fininho assim, porque a perna do meu índio não vai ser uma perna daqui. Então tem que seguir de acordo com o tamanho e as proporções da escultura, tá? Depois de 2 dias secando essa base, aí a gente tira o papelão e a gente vai ter a estrutura para começar a fazer a modelagem das pernas. E o mesmo processo nós vamos fazer na parte de cima. Nós já vamos começando a dar firmeza na escultura. Aí, né? A gente vai fazendo os acertos necessários. Tá? Agora é só tapar os buracos, fazer os acertos e dar continuidade à escultura. Preparar agora o posicionamento do corpo para fazer o corpo. Mesma coisa, faz os vergalhões, enrola a tela. Esse aqui a gente faz oco porque para ficar mais leve. Essa aqui não tem como ser oca, mas a parte de cima, como ela é mais grossa, pode ser oca. Essa agora é uma parte importante, que agora a gente vai modelando. Agora, ao invés de fazer a caixa, a gente vai jogando massa. Joga uma camada de fora a fora, deixa secar. Né? Depois de seco, aí vem a parte da modelagem. Que é fazer a mesma coisa, a primeira estrutura. Né? A gente enrola a tela, eu pus o isopor para ficar oca, diminuir o peso. Bora jogar massa nela toda até a altura que vai sair os braços. Esses suportes para fazer a estrutura dos braços. Tá vendo? A gente vai encher de massa aqui, vai ficar igual a perna depois para a gente vir modelando. Porque aqui a gente já tem as bases para o corpo, perna e braços. E no final a cabeça. Depois de estruturado é só encher de massa como foi feito com as pernas. Só coloca a massa para ele secar e a gente tem a base para modelagem. Então, montamos o esqueleto básico para a gente começar. Agora a gente começa a modelagem da escultura, né? Falta só a cabeça que vai seguir o mesmo padrão. Então, a primeira coisa, né, depois que a gente tira a coisa, a gente tira as rebarbas, onde a gente acha que pode ser, tá muito para a escultura, se houver necessidade, tá? Porque agora a gente vai fazer os enchimentos, né? Então, onde a gente acha que está excesso, a gente tira para depois vir modelando o corpo, né?
Então, essas beirinhas assim, se der problema é só tirar depois. Agora a gente vai fazer uma massa e vir enchendo a escultura. Primeiro, antes de encher a escultura, a gente vai fazer as marcações do corpo. Agora a gente pega o desenho, então a gente vai fazer as marcações. Esse é o desenho básico que nós fizemos, né? A perna vai ser essa, aqui vai ter a tanga dele, né? Então a gente começa fazendo mais ou menos a torção do corpo, fazendo as marcações. Cintura, né? Corpo, perna, joelho e o outro joelho na mesma direção aqui, né? Um braço aqui, aqui cabeça e divisão do braço. Então, isso aqui são mais ou menos as divisões das partes principais. Isso aqui porque a gente está seguindo essa figura. O outro braço vai ser aqui, ok? Então agora a gente vai começar a encher seguindo essas proporções. O cimento tem um detalhe importante, que toda vez que você vai jogar massa assim que ele está seco, que isso aqui está seco, tá? Desde ontem. Então é bom molhar ele antes, tá? Para a gente jogar massa, para não ficar muito seco. Então, a perna, essa minha aqui vai ser seguindo o desenho, aqui tem que engrossar, aqui tem que engrossar, porque isso aqui é só um esqueleto para dar suporte para a gente jogar massa. Agora é jogando massa na peça, para depois fazer a modelagem. Essa aí é só ir modelando. Agora a gente modela de acordo com o estilo que você quer trabalhar a escultura. Enquanto a massa está fresca, você vai tirando aonde você acha que está muito. Vai tirando aonde você acha que está muito. Isso aqui agora vai tira, se faltar coloca mais. O acabamento fica a critério de cada um, porque pode fazer com uma esponjinha, pode fazer só com a faca. Aí tem que trabalhar com o cimento ainda úmido.
Só ir enchendo, ó, de acordo onde quiser mais massa. Né? Onde você achar que tá bom, tira a massa. Lisinho. Passa por faca se quiser ele mais rústico, assim. Então, se quiser ele mais lisinho, é só pegar a faca enquanto a massa está úmida e vai passando, ó. Ó. Mas já vai definindo. Se tiver necessidade, pode tirar, acrescentar, pode mexer quantas vezes quiser. Então, a gente já encheu a cabeça, né? Fizemos a parte do enchimento, agora a gente faz igual a parte da modelagem da cabeça. O que a gente faz primeiro? Marcação da cabeça. Centro. Essa aqui não vai ter detalhes minúsculos, mas de qualquer forma a gente tem que ter mais ou menos linha dos olhos, né? Nariz, né? Essa aqui é mais ou menos a marcação que a gente tem que respeitar na cabeça, tá? Então, aí começa-se a fazer os cortes, de acordo com o esquema da escultura que vai, com o estilo da escultura. Vem tirando os excessos, depois a gente coloca mais onde houver necessidade. A gente vai ter cabelo aqui. Então, a primeira marcação importante, onde vai ficar os olhos. Marcação de cabeça. Delimitando o pescoço. Tá vendo? A cabeça vai ser, essas são as linhas básicas da cabeça. Depois agora a gente vem colocando mais massa para fazer a modelagem de acordo com o estilo. Agora a gente já vem definindo, olha, se você achar que tá bom, vem definindo o corpo. E depois só fazer o acabamento. A massa está um pouco mole, deixa secar um pouquinho mais. O cabelo eu vou fazer assim, ó. A gente vai só acrescentando massa e depois faz as marcações. A gente vai fazendo as marcações do cabelo. Tá pronto, a gente vem com uma lixinha fina. Esse aqui é de 60. A gente lixa ele todo e depois faz o acabamento. Pode ser pintado, pode ser só envernizado. Esse aqui nós vamos só envernizar. Uma
água para tirar o excesso de poeira. Aí, a hora que secar, é só fazer o acabamento. A escultura nesse ponto pode fazer qualquer tipo de acabamento, pode ser pintura, né, envelhecimento. Eu vou passar só essa resina à base de água, que é uma resina para impermeabilizar o cimento, ela é própria para cimento, que vai dar só um brilho e vai deixar a escultura na cor natural. Mas aí pode fazer o acabamento, fica a critério. Se for pintar, tinta de pintar a parede, né? Qualquer tinta aqui. Dá 2, 3 demãos de resina, aí fica a critério.